voltando então a dar sequência no nosso trabalho. Vamos retomar hoje alguns conceitos que a gente já viu antes da parada da pandemia, certo? E um dos conceitos que são bem importantes para a gente relembrar é as potências, porque as potências a gente vai trabalhar no 6º ano, vamos trabalhar no 7º, 8º e 9º e ensino médio até o fim do nosso ciclo estudantil, certo? Então, hoje nós vamos dar início bem numa introdução bem básica e trabalhar também algumas características, algumas propriedades que envolvem as potências, certo? Já tenho aqui no nosso quadro um conceito bem simples, bem enxuto sobre potenciação. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Ela se apresenta para nós da seguinte forma: um número que é chamado de base e um número menor que está sobre ele, na qual é chamado de expoente. O expoente ele vai determinar quantas vezes a base vai se repetir. Então notem que o nosso expoente é 3, a nossa base é 2. Logo, a nosso expoente determina que a nossa base se repita 3 vezes, multiplicando, assim como diz o conceito. Logo, a gente vai efetuar essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Notem que aqui a base quando se repete, nós chamamos de fatores iguais. Fatores são os termos da multiplicação. O resultado da nossa potência da nossa potência, o 8, é chamado de potência, ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente fixar melhor esses conceitos. Vou pegar uma base 5 e um expoente 3. Expoente 3 eu já peguei, vou pegar um expoente 4. O meu expoente determina que a minha base 5 se repita 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ok? Agora nós vamos efetuar a multiplicação desses fatores iguais para nós encontrar a potência, o resultado da base 5 elevado ao expoente 4. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes o 5, 125. 125 vezes o 5, nós vamos ter 625. Então, 5 elevado à 4ª potência é 625. Forma de multiplicação. E aqui a forma de potenciação. Tranquilo, né? Bem fácil, bem simples. A gente envolve somente uma operação, que é a multiplicação. O expoente vai determinar quantas vezes a base vai se repetir. O expoente é o númerozinho pequeno. A base é um número grande. É a base que se repete, é a base que se multiplica. Quantas vezes o expoente determinar. Ok? Muito obrigado. Ô, Rafa, tu tem que ficar. Então tá. Voltamos então com as potências. E agora a gente precisa também saber como que a gente pronuncia, como que a gente faz a leitura dessa operação importante dentro da matemática. Leitura de uma potência. A base sempre será dita em numeral. Base 2, base 3, base 4, base 5, base 10, base 20, base 25. Sempre a base será em numeral. E o expoente, por sua vez, vai ser dito em ordinal. 4ª potência, 5ª potência, 6ª potência, exceto quando falamos no expoente 2, que o expoente 2 ele tem nome próprio, que é quadrado. Quando temos uma potência que está elevada ao expoente 2, a gente diz que essa potência está sendo elevada ao quadrado.
E o expoente 3 ele também recebe uma nomenclatura. O expoente 3 ele é chamado de cubo. Então, se eu tenho uma potência, exemplo, uma base 4 e um expoente 3, a gente vai dizer que o 4 está elevado ao cubo. Aqui, um exemplo da potência de expoente 2, 5 elevado na 2, a gente diz que o 5 está elevado ao quadrado. São as únicas duas potências que recebem nome. As demais potências vão seguir as ordens que foram citadas anteriormente. A base será sempre em numeral e o expoente será sempre em ordinal. Exemplo. Base 7, expoente 8, nós vamos dizer que o 7 está sendo elevado à oitava potência. Ok? Tranquilo? Então tá. Voltamos com agora alguns casos especiais dentro da potenciação. Alguns casos especiais são específicos para bases e expoentes 0 e 1. Então, quando eu tenho uma potência que o expoente é 1, para qualquer base, eu vou até pegar uma base maior, para chamar mais atenção, 35 elevado na primeira potência, o resultado vai ser a própria base. Porque, lembra o que o expoente determina? O expoente ele determina quantas vezes a base vai se repetir. E se o expoente é 1, logo a base 35 vai se repetir uma única vez. E o que isso significa na prática? Que quando o expoente é 1, a potência é igual à base. Agora vejamos esse outro caso, do expoente 0. É um caso bem peculiar, porque o motivo pelo qual a resposta do expoente 0 é sempre a mesma, eu só poderia explicar mais para frente quando a gente tiver condições de trabalhar as divisões de potências de bases iguais. Então, mas para todo caso, em todos os casos, exceto no 0, para qualquer base, vamos pegar um exemplo, base 5 elevado a 0, o resultado é 1. Se eu pegar uma outra base, base 17 elevado a 0, o resultado é 1. Para qualquer número elevado ao expoente 0, a potência será 1, exceto 0 elevado na 0. Isso aqui nós vamos dizer que não tem solução, ok? Isso não tem solução. Agora vejamos os casos das bases. Base 1, não importa qual vai ser o meu expoente. Não importa qual vai ser o meu expoente. Ó, base 1 elevado na centésima potência. Qual o resultado? É 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não importa quantas vezes ele vai se repetir. O resultado da multiplicação de 1 por ele mesmo é sempre o 1. E quando a base é 0, o resultado é sempre 0. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Não importa quantas vezes ela vai se repetir. Se ele for 0, a base for 0, a potência também será 0. Então, temos outros dois casos especiais envolvendo as bases. Temos base 10 e base 1000. A base 10 ela tem uma peculiaridade que nos torna o cálculo dela muito simples, sem que a gente efetue a multiplicação propriamente dita. Vamos pegar um exemplo. 10 elevado na terceira potência, 10 elevado ao cubo. O expoente 3 ele tem nome.
10 elevado ao cubo vai ser um número formado pelo algarismo 1 e o número de zeros que vão ser atribuído é o mesmo que o expoente. Se o expoente é 3, ele vai ter 3 zeros. Mais um exemplo. 10 elevado na sétima potência. Então eu vou ter o algarismo 1, inicio com o algarismo 1 e tenho 7 zeros. Então eu não preciso calcular a potência de base 10. Basta que eu repita o número de zeros de acordo com o expoente. Ok? Tranquilo? Agora olha como a do 100 ela é semelhante. Com um detalhe. Eu não vou repetir somente 1, 0. Mas sim, eu vou repetir os 2 quantas vezes o expoente determinar. Exemplo. 100 elevado ao cubo vai ser formado pelo algarismo 1 e os zeros vão se repetir em dobro 3 vezes. Então eu tenho o par de zeros que forma o 100 se repetindo 3 vezes, assim como o expoente determina. Eu não preciso calcular, só basta eu ir agregando zeros de acordo com o meu expoente. Tá ok? Voltando então com as potências, né? Agora a gente vai ver as propriedades das potências, mas essas propriedades elas estão ligadas diretamente às bases iguais. Nós vamos ver a multiplicação e a divisão de potências de mesma base. As bases têm que ser iguais. Essas propriedades são para facilitar o nosso cálculo, mas elas só servem para as potências de bases iguais. Então, acompanhe o exemplo aqui comigo. 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo. Notem que o exemplo que foi pego, as bases são as mesmas. Essas propriedades elas só valem para as bases iguais. Então, se eu tenho as bases iguais, eu não preciso calcular as potências. Basta eu repetir a base, repito a base é 2 vezes a base 2, a potência vai ter a base 2. E agora eu somo, isso mesmo, somo os expoentes. 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado à sétima potência. Então, multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base, eu mantenho essa base e eu somo os expoentes, ok? Agora vamos para a divisão. Notem que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Logo a gente vai inverter esta operação aqui. Vou pegar o mesmo exemplo. 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao cubo. As bases são as mesmas, base 2, logo a minha potência terá uma base 2, e ao invés de somar, nós iremos subtrair os expoentes. Operações inversas. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu diminuo. Então aqui eu vou ficar com 2 elevado ao expoente 1, que é igual a 2. Essas propriedades só funcionam com bases iguais. Mesma base.
Mais um caso, então, das nossas propriedades das potências é a potência de potência. Vamos dar uma olhada no exemplo que a gente vai entender melhor o que é a potência de potência. A potência de potência é quando eu tenho uma potência, no caso aqui 2 elevado ao cubo, e essa potência ela está sendo elevada a uma outra potência. 2 elevado ao cubo, isso aqui, essa potência 2 ao cubo, é a base daquela potência. Então eu tenho uma potência dentro da outra. Professor, como que eu resolvo isso? Muito simples. Basta multiplicar os expoentes. Conservar a base da primeira potência, conservo a base da primeira potência e multiplico os expoentes. Logo eu tenho 2 elevado na sexta potência. Agora um momento de atenção e cuidado. Isso, 2 ao cubo elevado ao quadrado, é diferente de 2 ao cubo ao quadrado. São algo diferente. O parênteses dá uma outra conotação à nossa propriedade. Quando não tem parênteses, primeiro eu tenho que calcular aquela potência, ó. 3 ao quadrado, 9. E aí depois eu calculo o 2 elevado à nona potência. Então, muito cuidado quando a gente tem o parênteses e quando não tem. A propriedade, ela se retrata em relação aos parênteses. Se não tiver os parênteses, não é potência de potência e eu não posso considerar somente uma multiplicação dos expoentes. Ok? Então, outra questão bastante importante, um item bastante importante dentro